peca, não tem como um ser humano que viveu na terra não ter conhecido o pecado. Mas quando você olha para a história de José, você vai ter que ser muito examinador para encontrar uma falha. Pecado ele tinha com certeza, mas falha, como nós vemos em Davi, com adultério, em também contar ao povo, como nós vemos em tantas, não vou nem falar, a lista é grande aqui, não é? Mas José é difícil de você encontrar um erro no José, porque é um jovem sonhador, que ele não pediu para sonhar de maneira nenhuma, mas o sonho dele era de Deus, não era do homem. Aramacheia. E o preço maior da sua perseguição foi o sonho. Aí que acontece? Nós lemos daqui no texto que José, ele andava com os filhos de Bilá, ou Bila, né, e Zilpa, as concubinas do pai dele. Os irmãos eram os mesmos, porque era o mesmo pai. As mulheres, porém, eram outras também. E a Bíblia diz que quando José andava com os irmãos dele, ele observava que os irmãos não estavam fazendo conforme o pai lhe ordenara, ou conforme o que tinha que ser feito. Eles tinham tarefa a realizar, só que eles estavam fazendo a lamaché totalmente errado, ou de uma forma enganosa. E alguns que lêem esse texto, talvez encontrem um erro em José, ao dizer que ele era o que entregava ao seu pai os malefícios dos seus irmãos. Mas aquele que entrega, irmão, o que o outro está fazendo de errado, não é caguete, né? Que essa palavra é tão feia, não tão chula. Ele não era isso. Ele era simplesmente ousado e justo, porque ele sabia, porque um líder, irmão, um líder que se preza, ele vai ter que velar sempre pela justiça e pela verdade. A Ramacheia. Eu não ia ditar, algumas profissões requerem isso da gente. Um bom advogado, ele tem que trabalhar com o quê? Com o que o seu cliente vai dizer. Se o seu cliente mentir, aí não tem como ele ir adiante, porque as provas vão cair por terra. Mas se o cliente for fiel ao seu advogado, e ele vê que há uma brecha, há uma condição de libertar aquele cliente dele, ele vai trabalhar com a verdade. E a verdade vai prevalecer em tudo. A verdade, ela prevalece em tudo. E José era verdadeiro. Por isso ele trazia ao pai o que acontecia de errado com os irmãos. Até para quê? Porque senão ia ter uma vida de erros dos irmãos, e às vezes ele ia se culpar lá na frente. Puxa vida, eu podia ter evitado. De repente eu falando para o meu pai que os meus irmãos não estão corretos no que estão fazendo, meu pai vai chamar a atenção deles e eles vão mudar a sua história. Porque aquele irmão que fala para o irmão que ele está agindo errado, com sabedoria, com educação, ele consegue trazer o irmão para o que é certo também. Deus muitas vezes nos coloca em situações onde nós percebemos porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos que um irmão que esteja mais próximo de Deus, ou mais tempo na casa, ou que já passou por aquele tipo de provação, ou aquele tipo de tentação e não consegue sair daquilo, é preciso que eu e você, que tem experiência, que vencemos a lamaché, a gente se aproxime dele, não para acusar, como o hino falou, não para ser juiz, mas para a gente trazer, falar assim, olha, faz assim. E José trazia isso para o pai dele: pai, os meus irmãos não estão de acordo, e eu sei que o senhor é um homem segundo o coração de Deus também, o senhor é um dos patriarcas, o senhor tem me ensinado a esse Deus soberano. Naquele tempo José já tinha essa ira dos irmãos quando ele fala o sonho, recalamacheia. Aí aqui eu disse assim, José, ele era ousado e verdadeiro, porque ele não trazia a lamacheia, ele não difamava os seus irmãos, ele falava o que acontecia enquanto os irmãos estavam fazendo alguma tarefa que o pai tinha ordenado. Remacheia. Os irmãos não paravam de trabalhar. Você vai ver aqui que ele tinha essa questão, e eu tenho que ser assim também. Na minha vida é melhor, querido, que eu pague um preço. Como eu falei, algumas profissões são realistas, são dessa forma. Um policial, ele tem que prender até um parente, se o parente tiver num delito. Alguns podem até esconder, pelo amor que é tão grande. Mas se tiver ali, irmãos, um parente de um policial roubando algo, e tem mais alguém na viatura, e alguém está vendo também, estão correndo atrás, como que o policial vai fazer com que o irmão escape? Ele vai ter que fazer a justiça. Jesus disse para os policiais, para os soldados da época, falou assim, vocês têm que trabalhar a lamaché e velar pelo que vocês estão fazendo, para não prender o injusto e nem também soltar aquele que é culpado.
Vocês precisam trabalhar conforme as forças de vocês, mas diante de uma justiça. Jesus pediu para eles, porque sabia lá Machoriano de Cantaramacheia, que é necessário na profissão da gente há uma clareza, para que as pessoas que nos procuram saibam que vai chegar no lugar e não vai ser enganado. Não vai ser a Lamacheia ou Ricalamacheia, vai estar recebendo aquele trabalho pelo qual pagou. Isso é muito bom. Então o justo tem que trabalhar dessa forma. E José era justo desde o seu nascimento. José teve um sonho e não entendia o sonho. Mas os pais dele disseram: filho, esses dois sonhos são um. E tu vai reinar. E falaram brincando. Só que os pais guardaram aquilo no coração. José guardou aquilo no coração. Porventura vai reinar sobre nós. Ele entendia o Deus que ele servia. E quando Deus falava, acontecia. Porque Jacó novo viu anjos subindo e descendo numa escada. E ele foi próspero onde ele pôs os pés. Oricanto Ramaché. Jacó, ele teve uma vida com Deus e passou para o filho. E aqui a segunda questão que eu aprendo com José, eu vou ler aqui para você entender. É justamente aqui quando tem a questão, queridos, que ele vai ser vendido. E agora, ele sendo escravo, né, vai lá para a casa de Potifar. A história é muito conhecida, mas tem assim, para nós aprendermos umas lições maravilhosas. José, ele estava diante de um conflito muito sério, porque a mulher de Potifar intentou contra a vida dele, mas a Lamacheia para destruir o chamado dele. Porque se ele tem algum caso com aquela mulher, certamente a verdade sumiria dele. Ele não seria mais o José, que aquele sonho tinha levantado ele para aquilo. Ele estava na terra onde iria ser governador, e só Deus sabia que ele ia ser governador. Mas ele, Ramacheia, fez questão de ser fiel a Deus. O que nós temos que entender, Ramacheia. Ele, Ramachoriano de Cantaramanai. No tempo de José, querido, não existia os 10 mandamentos. Você vai ver que os 10 mandamentos vai depois que José morre. 200 anos depois é que vai nascer um faraó, vai nascer Moisés, e Moisés vai lá no Monte Sinai e traz o mandamento: não adulterarás, ou então não cobiçarás a mulher do próximo. Ele não tinha isso no coração, mas tinha a própria a palavra em si, e ele sabia que não era certo tomar aquilo que era do próximo, a Lamacheia. Por quê? Porque era fiel, ele era verdadeiro. E de repente a mulher intenta contra a vida dele, mas ele fala as palavras, irmão, de um crente verdadeiro. Ele fala: olha, o meu senhor Potifar, ele me deu domínio sobre toda a sua casa, mas tu és a sua esposa, e eu não posso, diante do meu Deus, fazer isso que tu me pedes. A ponto dela intentar tanto de rasgar a sua veste, né, e intentar contra a vida dele e dizer que ele tentou fazer algo contra ela. Sendo preso, Deus permitiu tudo aquilo, porque Deus honrou a fidelidade, porque Deus não deixou, irmão, que José, a Lamacheia, fosse como aquele povo do Egito, que sofria chicotadas. Você não vê a história dizendo que José foi assim, esbofeteado, que José foi martirizado, que José não. Onde ele era colocado, Deus estava no controle, e ele se sobressaía e estava por cima. Na casa de Potifar, chegando como escravo, não demorou muito tempo. Opa, esse menino é muito sábio, esse menino tem algo diferente, ele vai dominar a minha casa. Então quem estava à frente de uma casa daquela não sentia a Lamacheia, esse tormento. Foi para a prisão, talvez ao levarem ele para a prisão teve alguma coisa de machucar José, mas foi pouco, porque quando chegou na prisão, o que aconteceu? De novo Deus vai a favor da vida dele, e ele se transforma o quê? Um dos líderes dos presos ali. As pessoas chegavam até José. Por quê? Porque uma caminhada de um servo de Deus, ela não pode ter tropeços cometidos pelo servo em muitos lugares. A gente pode errar sim, que somos seres humanos falhos, mas nós não podemos, temos que nos levantar e seguir em frente e riscar aquela página daquele erro e procurar seguir adiante e falar assim: aqui eu não erro mais, porque aqui eu já tenho um domínio sobre isso, e clamar a Deus, porque vem, irmão, nós fomos do mundo, queridos. A Ramacheia. Ainda, eu sempre falo, de vez em quando, ainda se eu não vigiar muito, vem algumas coisinhas na minha mente, até para eu cantar, mas eu repreendo, eu falo: Senhor, não, a minha voz é para te louvar, é para te adorar, é para te glorificar, e Deus me dá essa graça. Alguns não conseguem, mas tem um tempo, Deus vai bradar, vai fazer também. Ele fez comigo, porque, meu Deus do céu, eu sempre bato nessa tecla, porque é o meu chamado. Deus me fez pregador
Depois, quando ele fez uma promessa na minha vida em 2005, quando eu estava na sede ali da segunda igreja que nós passamos, e chegou um profeta e falou assim: ó, daqui a um ano Deus tem um rebanho na tua mão. Em 2006 nós começamos a obra na nossa salinha ali. Um ano depois, certinho daquela profecia, o rebanho estava lá. Não é um rebanho, mas são pessoas que precisam da gente, que Deus nos... Porque rebanho, irmão, não é quantidade. Rebanho são vidas que necessitam de alguém para aconselhar, para liderar, para tentar levar para a glória. E nós vamos dar conta da vida de vocês. Nem que seja 2 pessoas, não importa, 3, 4 mil, não importa. O importante é que eu tenha isso para passar para vocês, uma palavra, um alimento, para vos alimentar em todo o tempo, em nome de Jesus. E a pastora Alamacheia, que nós tenhamos isso, e é isso que nós buscamos, é esse alimento que vai nos alimentar. E como é bom, nós temos que dividir para vocês. E é muito bom, porque a palavra fala comigo e fala com vocês. Então José, ele tinha no coração esse desejo de ser fiel a Deus, e ele foi fiel a Deus. Ele disse: eu vou pagar um preço. Ele não sabia que viria tudo aquilo sobre a vida dele. Alamaché. Você vê que é tão interessante, queridos, que eu vou voltar só um pouquinho antes dessa mulher aqui, que a Bíblia diz que um servo correto, que vai conquistar, ele tem que ter, Alamaché, a obediência ao seu maioral, ao seu líder, principalmente a Deus. Porque você vai ver aqui que quando havia aquela ira sobre a vida dele, o próprio pai vai dizer assim: olha, filho, teus irmãos apacentam, vai levar comida para eles. E ele foi para a morte praticamente. Ele foi para nunca mais ver o pai até então. Ele foi para uma armadilha. Mas ele foi crente verdadeiro para ir e recebeu a ordem do pai. E ele não pensou 2 vezes. Alamacheia. A mesma coisa acontece com quem? Com o soldado Urias. O rei disse: toma a carta, leva para Joabe e entrega na mão dele. O que estava na carta? Coloca Urias na frente da batalha, para que quando vier os primeiros soldados, matem ele. O homem não sabia o que estava escrito. José não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele obedeceu. Urias obedeceu. Coisas que Deus esconde de nós, porque se falar nós não vamos. Alamacheia. Se falar que Deus falou, para que queria mandar, foi Jonas, e ele se negou. Porque no coração dele ele não queria que os ninivitas, que eram realmente cruéis, se salvassem. Ele falou: o que? Eu vou falar de Deus para aquele povo terrível. Mas ele vai de todo jeito, porque ele entende, ele reconhece. E Deus fala quando ele está ali no sol escaldante. Deus manda uma árvore, né varão? Traz aquela sombrinha, e depois ele adormece. Aí vem um sol, ele acorda revoltado, porque a árvore Deus tinha queimado. Aí Deus vai falar: mas tu não se compadeceu de uma nação inteira? E está se compadecendo de uma árvore que nasceu num dia e no mesmo dia morreu? Olha que interessante. E aqui mais na frente vai dizer assim, que eu vou já encerrar para você entender. José, ele era profeta. E na prisão, 2 homens têm um sonho. O padeiro, ele tem um sonho que ele servia a Faraó com os melhores pães. Alamacheia. Haracanto Ramanai. E o copeiro teve um sonho que espremia uvas frescas no copo de Faraó. Aí onde eu tenho, hoje em dia eu vejo esse conflito dos profetas de hoje. Conflitos terríveis que vêm se alastrando desde antigamente, nos tempos dos profetas, que os reis tinham os seus profetas. Alamacheia. Quantos profetas, irmão, igual Balaão, nós temos no nosso meio hoje? Porque Balaão, Deus mandava abençoar Israel, e ele, porque Balaque estava pagando para ele, ele amaldiçoava, mas não adiantava nada. Tentou até Deus mandar uma jumenta para falar assim: ó, para com isso, porque quem está abençoado não tem como, é meu povo, eu velo pela vida deles, então para com isso. Até que ele chega num ponto que ele fala assim: ó, não adianta você me dar tudo que você tiver aí, que esse povo é escolhido, é exclusivo, e o nosso Deus toma conta desse povo. Mas profeta de quê? Comprado. Profeta que profetizava só a bondade. Alamaché. Teve uma vez que tinha logo quantos, varão? 400 lá. Alamaché. Até que Josafá vai dizer assim: ó,
mas só tem gente falando que tu vai vencer a guerra. Aí Acabe fala assim: não, tem um lá, tem um Micaías que esse só fala contra mim. Não era contra ele, era verdadeiro. Acho que aprendeu com José, deve ter lido a história de José. Não é porque era servo de Deus, foi para a prisão também, mas disse: eu vou preso, rei, mas se tu voltar sem vida, com vida aliás, se tu voltar, Deus não falou comigo. Acabe não volta, volta morto. Alamacé. E José está diante de duas questões aqui lindas, irmãos. José chega para aquele homem que ia espremer, para aquele copeiro, e disse: olha filho, o teu sonho assim é revelado. Daqui a 3 dias tu vai ser restituído a teu cargo. Tu novamente será copeiro do rei. Tu vai ser copeiro dele. E tu vai fazer o que tu está dizendo desse sonho. O outro, sabendo também que José estava revelando, que passa algum tempinho também ali, ele vai saber da história e vai para José: olha, eu vi que tu revelaste o sonho do copeiro. Eu também tive um sonho, e no meu sonho eu estava também com os pães maravilhosos, sou o padeiro do rei. E aí ele estava esperando o melhor também, que ia voltar ao seu cargo. Mas José disse na cara dele: daqui a 3 dias tu vai morrer. Simples assim. E não tinha como ter perdão. Isso é profeta, irmãos. Lembra do profeta que chegou até Isaías, chegou até ao rei Ezequias? Põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Profecia verdadeira. Eu não estou mais suportando, irmãos, esse dia de hoje, nem em pregações e nem em profecias, que muitas vezes a gente conhece a vida das pessoas, e as pessoas enchem elas de bênçãos, mas não dão a receita para que elas adquiram, porque Deus falou, então prova como que Deus vai fazer. O profeta não é profeta, irmãos, de metade da profecia, ou só do lado bom, de Isaías 59, que diz o seguinte: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus braços, nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir e salvar. Tem também o versículo 2, mas os vossos pecados fazem divisões entre vós e o vosso Deus, a fim de que ele não vos ouça. A profecia é completa, Ramacheia. Quando Deus manda Moisés escrever lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, é só bênção. Tu vai ser abençoado ao entrar, ao sair, tu vai estar só por cima e não por baixo. Eita, tu vai dar emprestado e não vai tomar emprestado. Mas vê o 14 em diante, lá no 15 diante, é tudo o contrário. Se não obedecer, vai ser o contrário. Profecia não pode ser incompleta, Ramacheia. Profecia incompleta só leva pessoas ao erro. E onde é que está a outra metade da profecia dos profetas? Eles têm medo de falar? Precisa ter coragem, Alamacheia. Coragem, nem que doa um pouquinho. José teve coragem de falar para o pai dele, e não era profecia, ele via o erro dos irmãos. Ele comentou para quê? Para tentar colocar tudo no seu devido lugar, porque ia ser um líder. E o líder tem que ter a lavacheia, a justiça, para não julgar mal, para trazer as pessoas para o seu alamacheia, conhecimento, falar assim: não, aqui não vai ter como você enganar, porque esse aqui não é comprado, esse aqui é verdadeiro. Então você ou faz assim, ou então melhor você aprender a fazer direito. É o correto, porque senão não adianta. Ou nós aprendemos a lamacheia com esse José aqui, ou nós vamos ficar a nossa vida sempre dando um jeitinho brasileiro. E jeitinho brasileiro não leva a nada, só leva a destruição, a perdição. Deus está nessa noite cobrando de nós, a Ramacheia. Sejamos verdadeiros em tudo o que vamos fazer para Deus, transparentes, sejamos corretos perante Deus, sejamos a Ramacheia, de uma forma que Deus olhe para nós e fale assim: puxa vida, eu me agradei do pastor José, por isso vou contar a história ali de Estevão, que é um exemplo, e mandar ele escrever. Eu vou lá e escrevo, porque um dia Deus olhou. Oh, que maravilha! Eu vou ser a lamacheia com o varão, o pastor aqui, Edson. Vou mandar uma mensagem para ele lá do céu, porque eu sei que ele vai pregar a mensagem que eu estou dando. E Deus dá uma saudação, Deus dá, irmão. Deus dá para todos aqueles que pedirem. Mas olha a história de José. Você nunca ouviu uma pregação contando esses casos. Você vai ver só do que José sofreu. E essa mensagem eu já preguei 4 vezes. Aqui 2 vezes já, ou 3. Mas muito tempo, aí quando Deus manda eu pregar novo, eu prego. Não é? Até uma vez que eu fui pregar aqui, o irmão João falou assim: eu lembro dessa mensagem. O irmão João que era daqui, entendeu? E preguei uma vez também no culto de lá. Preguei já em alguns lugares. Mas é uma mensagem, ó, a folhinha está aqui, ó.
Tá velhinho, ó, que eu não gosto de usar isso daqui, né? Mas estou só olhando aqui e falei, meu Deus, faz tempo essa daqui, viu? Mas isso aqui para mim é uma composição, é como se fosse um louvor, porque Deus fala aqui, eu leio e falei, meu Senhor, o Senhor, Ele é fiel. Oricanto Ramacheia. E por fim, irmão, eu encerro dizendo para você que além de ser verdadeiro, nós temos que ser misericordiosos, porque o que Deus viu em José foi tudo que José podia oferecer para Deus. Por isso que ele escolheu José. Ele sabia que José não ia murmurar, e você não vê José se maldizendo. Ele sabia que José ia vencer, ia passar, ia vencer, ia batalhar, ia seguir em frente e conquistar. E através da conquista de José, o coração dele ia se voltar para o lugar onde Deus opera pela sua misericórdia, porque ele podia matar os irmãos se quisesse. Ele faz até algo, traz até os irmãos para poder, Deus permitiu que ele ainda brincasse um pouquinho com a emoção dos irmãos, trazendo os irmãos a falar assim, ó, inclusive até prendendo algum deles, mas só sem nada, sabe? Só para poder ele falar assim, não, eu preciso esticar mais, porque a bênção é tão grande que se eu contar agora não tem graça. Na primeira vez não ia ter graça. Então ele vai, mas Deus estava no controle da vida de José. E nessa noite Deus está dizendo assim, quando você aprender a lamacheia e começar a pôr em prática essa vida, nós não seremos como José, que José foi mais perfeito que nós, mas no pouco tempo que nós temos com Deus, que nós entreguemos o melhor para Deus. E quando você fizer isso, você pode ter certeza que você vai estar dentro a lamacheia da vontade de Deus. Você vai estar dentro do que Ele quer para a sua vida. Aí tudo que você clamar vai ser de acordo com o que Ele quer, e Ele vai te dar no tempo dEle, na hora dEle, e você vai perceber que tudo você pode vencer. É tentação, é pecado, é tudo, é mágoa no coração, é tristeza, é rancor, a lamacheia, o que você imaginar, inveja que pode acontecer, não sei, não é? Deus tira tudo do nosso coração e coloca um guerreiro, o Espírito Santo, que vai lapidar a nossa vida e dizer, eu sou contigo e eu te ajudo em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Então vamos encerrar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória. Senhor maravilhoso, ó Deus, eu te glorifico por esta mensagem, por essa palavra tão real, Pai, tão real em nossos dias, Pai. E eu quero clamar por cada um que está aqui nesse lugar, Pai, que a tua mão, Senhor amado, opere, Senhor amado, essa mudança, Pai, em nosso viver. Eu, Pai, preciso mudar. Eu preciso, papai, ser mais crente, Pai, ser mais verdadeiro, Pai. Ore calamacheia, ore cantoramacheia. Tira, Pai querido, de nós, papai, ainda, papai, lembranças, Deus, que venham para nos fazer lembrar do Egito ou desse mundo terrível. Tira de nós, Pai, aquilo que não te agrada, aquilo que nos faz, papai, estarmos distantes do Senhor. E aquele que está distante do Senhor não consegue ver as bênçãos, papai, de longe. Porque, papai, quem está longe não sabe nem o que o Senhor está falando. É preciso me achegar para ouvir tua voz. Embora, Senhor, tua voz seja trovão, mas quando o Senhor quer falar no oculto, no escondido, tua voz é suave. Porque a tua voz não estava naquele alamacheia, barulho, terremoto, quando alamacheia, o teu servo Elias estava na caverna. Não estava naquele vento forte, Pai, não estava num fogo que faz um clarão terrível. Não, Pai, tua voz estava bem suave, falando, Elias, sai da caverna, tu não estás sozinho. Oricalamanai. O Senhor, papai querido, quer que nós nos aproximemos, e eu estou aqui, próximos de ti, Pai, ouvindo, Senhor amado, a tua voz, Pai. E é por isso que eu clamo ao Senhor, não nos deixe, papai, de maneira nenhuma esquecer o som da tua voz, para que não haja confusão e venhamos ouvir, papai querido, aquele que não tem nada para nós. E nós também, no nosso pensamento, nós falamos conosco mesmo, Pai, também não serve. Somente a tua voz, ela é capaz de direcionar meus passos, porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu tenho certeza disso, Pai. Obrigado por cada um, Pai. Leva cada um em paz e segurança, e que teu nome venha a ser glorificado. Vai de encontro a minha esposa também, Pai querido.
levantando ela cada vez mais, papai, que nós temos, papai, ainda muito o que fazer. E eu tenho certeza, pai querido, que nós estamos diante da tua presença, que temos uma semana maravilhosa, pai, em tua casa, em tua presença, em nome de Jesus. Estenda as mãos, querido, que o grande amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça em nosso meio, desde agora e para todos sempre. Você que crê vai dizer amém. Salva teu irmão com a paz do Senhor Jesus.